Bom, neste vídeo vamos estar vendo como descrever conjuntos. Bom, você pode estar se perguntando, mas no último vídeo já vimos como descrever os conjuntos através do diagrama de Venn. Sim, o diagrama de Venn é uma forma de escrever conjuntos, porém ele é mais uma forma básica que temos na hora da resolução de questões. Porém, por exemplo, em uma resposta, o diagrama de Venn não é algo muito viável, porque, por exemplo, se tivermos um conjunto que tenha infinitos elementos, não vamos conseguir representar no diagrama de Venn. E como vamos ver, o diagrama de Venn ele faz parte, só uma variante das formas que veremos a seguir. Bom, a primeira forma que temos, a primeira de duas formas que temos para descrever os conjuntos é descrever por citação. Citação, enumeração, enfim, vários nomes podemos chamar. E o que seria? Bom, quando nós descrevemos um conjunto por citação, nós vamos justamente isso, vamos dizer quais são os elementos do conjunto, pertencente ao conjunto. Está meio bagunçado isso aqui. Dizer elementos que pertencem ao conjunto. Ou seja, nós vamos, através das chaves, aqui dentro nós iremos colocar cada elemento que faz parte do conjunto. Por exemplo, se o conjunto for, por exemplo, o conjunto das vogais, como já vimos anteriormente, conjunto das vogais. Conjunto das vogais. Quando eu descrevo esse conjunto por citação, o que eu vou fazer? Digamos que A é igual ao conjunto das vogais. A vai ser igual a E, I, O e U. Ou seja, eu irei colocar todos os elementos que fazem parte do conjunto A. Ou seja, estou mostrando, estou escrevendo e dizendo ao leitor todos os elementos que fazem parte do conjunto A. Outra forma que temos é que, por exemplo, se o conjunto for infinito, por exemplo, o conjunto dos números pares, eu não posso escrever todos os números pares, porque são infinitos. Então, o que eu faço é o seguinte: eu escrevo números suficientes para evidenciar a lei de formação. Espera aí, eu não lembro se o zero entra aqui. Então, vou colocar assim. Ou seja, nós colocamos elementos suficientes para evidenciar que conjunto é esse, para que o leitor saiba que conjunto é esse. Colocamos as reticências, porque isso significa que esse conjunto, esta propriedade que nós demos através desses elementos aqui, irá se estender indefinidamente. Também há o caso quando, por exemplo, o conjunto é finito, só que tem muitos elementos, por exemplo, todos os números maiores ou iguais a 10 e menores ou iguais a 100. Para eu não ter que escrever todos os números de 10 a 100, o que eu faço? Eu vou escrever 10, 11, 12, 13. Coloco reticências para dizer que esse conjunto tem um elevado número de elementos e coloco o último elemento. Ou seja, através desses elementos aqui eu estou evidenciando qual é a propriedade que os elementos deste conjunto possuem. Estou mostrando que essa propriedade irá se estender por um bom tempo e eu digo o último elemento. Dessa forma o leitor vai saber quando parar, quando eu cheguei ao final do conjunto. E aí que está, como eu falei no começo, que o diagrama de Venn era uma forma especial de uma dessas propriedades, dessas formas de escrever os conjuntos, pois justamente, se através do diagrama de Venn eu colocasse aqui, digamos que aqui fosse citação, fosse o conjunto das formas de descrever um elemento por citação, o diagrama de Euler-Venn é um dos elementos desse conjunto.
porque o diagrama de Euler-Venn ele é só uma forma especial de descrever os conjuntos por citação. Já agora a segunda forma de escrever é a que chamamos por propriedade. Como assim por propriedade? Ao invés de citar todos os elementos que fazem parte do conjunto, de escrever todos os elementos, nós apenas vamos dizer qual é a propriedade que todos os elementos do conjunto possuem. Ou seja, voltando ao exemplo das vogais, vamos usar bastante ele. Por exemplo, digamos que A vai ser igual ao conjunto das vogais. Vou dizer, em vez de falar todos os elementos que pertencem ao conjunto A, eu falo x, conjunto A é igual a x, tá o quê? X é vogal. Dessa forma, já está subentendido que todos os elementos que pertencem a A são vogais. Ou seja, A é igual a, E, I, O e U. Se eu quisesse, por exemplo, os números pares, A é igual a X, tá o que? X é par. Como pode ver, nós usamos X aqui é só por questão de convenção, que muitas vezes é a forma genérica de representar um elemento de um conjunto, mas eu poderia usar qualquer letra aqui, qualquer coisa para representar os elementos. É só uma convenção que nós utilizamos o X.